Calorosas saudações, e a polícia rejeitou o convite do Chega para ir ao Parlamento assistir ao debate do subsídio de risco para as polícias no próximo dia 4, daqui a 2 dias. Ora, felizmente, se há convite que os meus subscritores não rejeitam, é o convite que eu faço para colocarem like neste vídeo. Portanto, meus amigos, não precisam de esperar 2 dias para irem ao Parlamento, nem sequer para colocarem like neste vídeo. Portanto, metam gosto, subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais e afins. Relembro que tem o código SOUSA10 para 10% de desconto na Prozis. Não é um subsídio laboral, mas são 10% de desconto. Aproveitem, segundo link da descrição. Ora, vamos então ver aqui. Isto é aqui o André Ventura. Ele já teceu comentários relativamente a isso, mas antes de ouvirmos o André Ventura, vamos ouvir a representação, no caso, do sindicato da PSP e da GNR. O que é que têm a dizer sobre isso e porque é que recusaram o convite do Chega? E sem mais demoras vamos ouvir. Voltamos ao tema de abertura desta edição. É nosso convidado Bruno Pereira, o porta-voz da plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR, para comentar as declarações do Primeiro-Ministro e também o apelo do Chega para uma manifestação depois de amanhã, junto à Assembleia da República. Sr. Comissário, boa tarde. Obrigado pela sua presença nesta edição. Não sente que está a haver um aproveitamento político das autoridades com este apelo do Chega para uma manifestação em frente à Assembleia da República? Bem, poderíamos dizer, o bom da democracia é que podemos fazer leituras diversas. A democracia permite-nos fazer essas leituras. Agora, como eu condenei, durante todo o dia de ontem, condenei aquilo que é uma mistura, uma confusão de papéis, não me parece que um líder político se deva substituir aos líderes sindicais. Os líderes sindicais, por sua vez, substituam o papel dos líderes políticos e parece-me que o apelo foi inescavelmente longe demais. Isso é um papel que cabe constitucionalmente aos sindicatos, não cabe a um líder de qualquer partido político, seja ele do Chega, seja de qualquer outro. Eu acabo por concordar aqui, acho que é uma justificação com muito sentido. Eu não acho que seja mau o facto dos partidos políticos convidarem determinados grupos laborais a irem assistir ao Parlamento. Agora, é preciso compreender a posição em que ele está. E a posição em que ele está é de defender o melhor interesse do grupo laboral que ele próprio defende, não é? No caso, as forças de segurança. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer que fosse o representante a nível sindical de qualquer grupo laboral, tecer comentários ou aceitar favoravelmente ou negativamente apoio ou discordância de qualquer partido político, era uma pedra no sapato e um tiro no próprio pé para o grupo laboral que se está a defender. Portanto, aqui a posição que ele toma em termos da defesa do grupo laboral que representa é a mais acertada, com uma justificação claríssima. Devo também dizer que também não sou apologista daquela narrativa de que, e tal, o Chega chamou as polícias ao Parlamento para fazer disto um Estado policial. Não. É aproveitamento político, claramente. Mas o aproveitamento político acontece em todos os partidos políticos, desde a esquerda à direita. A mim não me surpreende. Se me disserem que é errado ou correto, em alguns momentos é errado, em alguns momentos é correto, a meu ver, faz parte da política. Neste caso em concreto, é o que é. O Chega faz aproveitamento político no caso das forças de segurança e da polícia, o Bloco de Esquerda com as minorias, o PS com os subsídios a nível genérico neste Estado, o PSD, enfim, em falsa oposição ao Partido Socialista. Portanto, todos os partidos o fazem em determinada instância. Contudo, acho que a postura aqui da representação do sindicato é corretíssima para o melhor interesse das forças de segurança. Porque o interesse, a nível geral da população, não é o melhor interesse dos partidos. É o melhor interesse dos trabalhadores e das classes laborais, no caso, os polícias. E o melhor interesse aqui não é haver favorecimento político a determinados partidos políticos em específico. É à própria classe profissional. Portanto, 5 estrelas, a meu ver. E parece-me que essa mobilização, ainda que tenha vindo, entretanto, a ser clarificada como um mero convite à participação cívica para assistir a um debate, que é um debate importantíssimo para o futuro dos polícias, foi tomado, interpretado por muitos, foi feita uma leitura de que uma mobilização que no limite constitui um cerco de pressão à decisão que vai ser tida naquele próprio dia. E por isso é que eu condenei exatamente a que o líder do Chega, ou fosse qualquer outro, fizesse este apelo, porque não deveria ter feito. Quanto à participação dos polícias, é um direito cívico como qualquer outro cidadão tem naquilo que é ir à Casa da Democracia. Mas ainda assim, conhecendo a realidade da PSP e, de certa forma, também da GNR, que representa como porta-voz da plataforma conjunta, não está em condições de garantir que não vai haver uma participação muito grande de agentes e militares. Não. Só aqui uma à parte, antes dele responder, é preciso compreender e separar as duas coisas. Se um polícia, enquanto civil e cidadão, quiser ir assistir ao debate, pode perfeitamente, e isso não deve ser encarado como pressão policial. Agora, também não vamos ser ingênuos e dizer, porque não há aproveitamento político nenhum, porque há sempre, não é? É política, é poder, é assim que as coisas funcionam, mesmo com um tom de maquiavélico, independentemente dos partidos, porque no final do dia somos todos humanos e a condição humana é exatamente a mesma. Por isso é que eu digo que esta postura é a mais correta.
Não há favorecimento partidário, a maior parte das polícias até pode ter, mas no sentido da negociação para o seu melhor interesse, não deve ser demonstrado e deve ser condenado quem se tentar aproveitar politicamente disso. A meu ver, é correto. Consigo dizer, mas se houver, também não vem mal ao mundo. É como digo, chama-se ter uma preocupação cívica, neste caso uma preocupação cívica profissional. Os polícias têm mostrado ao longo de meses que sabem contestar, sabem manifestar-se e por muito que estejam amplamente revoltados, e eu admito que depois das declarações do Sr. Primeiro-Ministro absolutas e plenas quanto ao fecho negocial da sua parte relativamente a esta questão, que se sintam ainda mais revoltados, tendo em conta que, do parte do Governo, não houve aqui alguma assistência maior para podermos chegar a um acordo, ainda que esse acordo nunca fosse um acordo pleno e ideal, já que, recordo, a plataforma fez imensas cedências com responsabilidade e razoabilidade, quer no valor, quer no fazimento do pagamento, quer na própria retroatividade. E, portanto, se há alguma razoabilidade tem sido concedida e verificada por parte da plataforma que representa os polícias. Agora, quando o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer de 300 euros nem mais um cêntimo, então eu terei que dizer de 400 euros nem menos um cêntimo, porque não há condições para os sindicatos poderem firmar um acordo, ainda que fosse um meio acordo, ou um acordo neste momento possível para que nós pudéssemos partir para outras negociações. Neste momento não há condições para o fazer e, portanto, o que me parece é que o Sr. Primeiro-Ministro está a empurrar este assunto para a Assembleia da República, retirando qualquer margem negocial àquela que poderia ser discutida com a própria Ministra na próxima semana. Aqui já terei que discordar e concordar em alguma instância. Vamos por partes. Onde é que eu discordo aqui? Quando aqui a representação do sindicato vem dizer se o Primeiro-Ministro pode dizer mais do que 300 euros, eu também posso dizer nunca menos ou não menos um cêntimo do que 400 euros. Eu percebo que as reivindicações laborais sejam legítimas para a melhoria da qualidade de vida em Portugal. Agora é preciso compreender a índole económica e a conjuntura económica ou financeira em que se vive neste momento no nosso país. Eu vou dizer quase inconcebível neste momento nós termos uma realidade onde há uma política fiscal expansionista, onde houve redução de impostos, porque vai haver em determinado aspecto, e ao mesmo tempo um aumento da despesa pública, uma política orçamental expansionista ela também, porque isso vai gerar futuramente, não a curto prazo, digo eu, mas a médio prazo, um desequilíbrio orçamental e de finanças públicas grave, o que nos pode colocar numa situação de endividamento mais prejudicial, não só a nível da dívida pública em que estamos agora, mas até a nível orçamental, como já estivemos no passado. O que eu quero dizer com isto é que os aumentos a nível dos salários na função pública, nas profissões que efetivamente importam, nos polícias, enfermeiros, professores, etc., só poderão acontecer de forma realista, de forma gradual. Não vai ser do dia para a noite, porque, de um ponto de vista realista, lamento dizer isto, eu sei que as pessoas às vezes gostam mais de ouvir uma mentira entusiasmante do que uma verdade dura, mas não há dinheiro. Não há dinheiro. Eu sei que há a narrativa do PRR, etc., mas mesmo o PRR teve que ser pago em determinada instância de forma indireta, não é? Portanto, pela via da inflação. Portanto, no final do dia, há que compreender que a capacidade económica do Estado não dá para tudo, porque em Portugal não se cria riqueza suficiente. Isto é um problema de redistribuição, mas o problema da redistribuição financeira ou económica do Estado, que é um processo secundário, tem a ver com aquilo que é o processo primário de criação de riqueza nacional. Se o aumento da criação de riqueza não é muito acima da média daquilo que tem sido nos últimos 15 ou 20 anos em Portugal, em que o país está estagnado, o Estado português não tem capacidade de redistribuição financeira para as classes profissionais de segurança, de saúde, de educação. Tão simples quanto isso. Eu compreendo a reivindicação sindical e liberal, mas é preciso compreender que, de um ponto de vista realista, é impossível. Seja quem estiver no governo, não é por ser o Montenegro, ou o Ventura, ou o Costa, ou seja quem for. É mesmo apenas isto não é uma questão política, é uma questão económica. É uma questão económica. Portanto, tão simples quanto isso. Agora, acabo por concordar também na crítica que ele faz ao Montenegro de tentar evitar, ou melhor, tentar levar isto para Parlamento e tentar evitar a conectividade da aprovação da lei por ele próprio. Ele tem razão aí, porque o Montenegro, obviamente, como é que eu ia dizer, também é maquiavélico a nível político e, portanto, nós não podemos descurar essa hipótese que, na verdade, é verdade. E ele também tem razão aí. Portanto, discordo de um lado, concordo no outro. Vamos ouvir o resto. Vamos ouvir agora André Ventura. Os sindicatos da Polícia e da Guarda Nacional rejeitaram a ideia do líder do Chega de convocar uma concentração em frente ao Parlamento. As negociações entre o Governo e os sindicatos continuam, ainda sem acordo, mas há uma nova reunião na próxima semana. O Chega tem apelado às forças de segurança para encherem as galerias do Parlamento e para se concentrar em frente à Assembleia da República na quinta-feira, quando o partido apresentar uma proposta sobre a atribuição do subsídio de risco. Atenção que eu não sou nada contra, só para deixar isto claro, eu acho que está claro, mas só para ressalvar, eu não sou nada contra os polícias terem participação cívica a nível político, muito pelo contrário, acho bem. Agora,
compreendo perfeitamente o que é dito pela representação do sindicato. Isto pode ser mal interpretado como uma força de pressão a nível sindical e não só para se aprovar determinada ou outra legislação. Isso eu compreendo. E, portanto, nesse aspecto, certo. Os sindicatos agradecem a proposta, mas rejeitam que seja um líder político a convocar uma concentração. Eu respeito as declarações. Elas não são obviamente representativas, porque temos ouvido vários dirigentes sindicais a dizer que não só concordam com o projeto que vai ser apresentado, como não impedirão ninguém de participar, nem darão nenhuma indicação interna para que não haja participação, como alguns já disseram que vão estar presentes, inclusive nas galerias do Parlamento. E, portanto, eu acho que, no fundo, este é o trabalho normal de um partido político. Eu acho que o Ventura não devia dizer isto. Eu acho que se ele dissesse apenas a primeira parte, era perfeito. Eu compreendo efetivamente a vontade, mas mesmo assim esperamos a vossa presença como cidadãos. Ponto final. Não dizia isto de que tinha conhecimentos de representação de sindicatos e etc., porque isto depois gera argumentação do nível político da oposição, e da esquerda principalmente, para acusar os polícias disto e daquilo. Portanto, isto aqui não é uma tomada de posição inteligente por parte dele, no sentido de apelar ao melhor interesse dos polícias. Eu até acredito que ele tenha a melhor intenção para com os polícias e a classe profissional das forças de segurança, mas isto aqui não é a melhor forma de o fazer. Estrategicamente parece-me e politicamente parece-me um erro. Que quer resolver problemas que o Governo tinha prometido resolver e não resolveu. Ao mesmo tempo, em Torres Novas, a Ministra da Administração Interna participava nos 150 anos da PSP. O Governo está bem ciente das necessidades de investimento em meios técnicos, operacionais, infraestruturas e principalmente nos recursos humanos, que passa forçosamente pela dignificação das suas carreiras. As reuniões marcadas com as associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana e sindicatos da Polícia de Segurança Pública para o próximo dia 9 de julho é mais um passo de aproximação na construção de um clima de mútua confiança. Eu devo dizer que, antes de ouvirmos aqui o Ventura na declaração final, a escolha do Montenegro para a administração interna poderia ter sido muito melhor, porque a Margarida Blasco tem um historial profissional de acusar as forças de segurança em Portugal de várias coisas, nomeadamente de serem extremistas e racistas e não sei o que mais. E isso, como devem imaginar, para a classe profissional das forças de segurança, verem uma representante que os caracterizou assim em vários momentos da sua carreira profissional dessa forma, não é o melhor aspecto. Portanto, o Luís Montenegro aí, eu disse isto desde o início, desde que ele formou o governo. Desde aí que para mim foi um erro, mas enfim, estou no início do mandato. Eu ainda não os posso julgar apenas com 2 meses e tal de governo, não é? Portanto, é pouco. O Chega teve que mobilizar este debate, teve que o marcar, teve que mobilizar o país para que o Governo agora comece a dizer que vai ceder ou que vai fazer mais reuniões. Vamos ver o que é que acontece na quinta-feira. Os sindicatos demarcam-se do protesto também porque ainda decorrem as negociações com o Governo, claro, embora sem qualquer acordo. A Ministra da Administração Interna propôs mais 300 euros no suplemento de risco da PSP e GNR, valor que seria pago de forma faseada até 2026, passando o suplemento fixo dos atuais 100 para 400 euros, além de se manter a vertente variável de 20% do ordenado base. Portanto, basicamente, era isto. Eu não tenho muito mais a dizer, acho que era. Portanto, resumidamente, compreendo perfeitamente a posição sindical, que me parece que, de um ponto de vista do interesse laboral da classe profissional das forças de segurança, é a melhor posição. Não retirar favoritismos políticos ou não favoritismos relativamente a um ou outro partido político, porque isso iria estragar até as próprias negociações, não só com o Governo, mas até, eventualmente, com os outros partidos na Assembleia da República. Portanto, isso não seria defender o seu melhor interesse, a meu ver, posição correta e estrategicamente. Compreendo que, por um lado, o apelo do Chega seja aproveitamento político, que o é, não vale a pena negar, como todos os partidos fazem em determinados grupos laborais ou sociais para capitalizarem votos, mas, ao mesmo tempo, compreendo também que os polícias devem ter a sua ação enquanto cidadãos para irem ao Parlamento livremente e expressarem a sua vontade em lá estar, porque o Parlamento também é deles, porque aquilo é de todos nós. A realidade é essa. Portanto, de um ponto de vista geral, a análise está feita, vamos ver o que é que acontece. Muito honestamente, pela questão económica que eu também mencionei anteriormente, porque, meus amigos, não há dinheiro, em Portugal não se produz riqueza suficiente e enquanto isso não acontecer e não for o foco principal de debate neste país, não há subsídios dignos para ninguém. Os subsídios aos salários a nível da função pública, não é? Portanto, enquanto isso não se perceber, vamos andar aqui a perder tempo, literalmente. Bom, meus amigos, muito obrigado a todos pela vossa presença. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais, podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.